Olá, queridos, graça e paz da parte do Senhor. Estou passando para deixar uma palavra da parte de Deus ao seu coração, que servirá para a sua edificação espiritual. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 20, verso de número 23, está escrito o seguinte: E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Palavra de Jonatas, filho de Saul, rei de Israel. É incrível como nós temos a capacidade de esquecer grandes personagens da Bíblia e colocamos na frente desses personagens outros que tiveram feitos históricos, mas nós não podemos esquecer de outras personagens cujos ensinamentos Deus deixou através deles para que pudéssemos seguir. Por exemplo, quando lemos os livros do profeta Samuel, lembramos de pelo menos 3 grandes personagens. Samuel, que dá o nome ao livro, que foi o último juiz de Israel e também sacerdote antes de Saul. E temos também Saul, que foi o rei de Israel substituindo Samuel. Aliás, um rei que tinha todas as características de que o povo pedia, mas não atendia aos parâmetros estabelecidos por Deus. E temos por último Davi, que é o homem que Deus vem trazer como resposta para a desobediência de Saul, porque Deus diz que ele é o homem segundo o coração de Deus. Mas nos esquecemos desse personagem aqui. Jonatas, ele foi o grande ajudador de Davi durante seu ministério e ele, como instrumento que Deus estava usando, colaborou com a fuga de Davi. Aliás, a última fuga que Davi teve para fugir da morte, para fugir da espada de Saul. É importante lembrar também que nesse episódio do capítulo 20, Davi está fugindo de Saul e ele está retornando de Naiote, no território de Ramá, onde estão os profetas, alunos de Samuel. Nesse período de tempo, Davi ficou lá para tentar se esconder e Saul conseguiu lhe alcançar, conseguiu chegar no lugar onde ele estava escondido, mas a palavra do Senhor diz que Davi pede uma entrevista com Jonatas e resolve lhe contar tudo o que está acontecendo. Jonatas parece que tem uma dificuldade de entender o perigo em que Davi está inserido, porque Jonatas parece ser alguém inocente, mas a palavra do Senhor diz que até o versículo de número 23, ele resolve fazer um pacto com Davi e determinar que se ele descobrisse a intenção do coração de Saul, ele contaria a Davi. E sabe qual foi a forma de que Jonatas encontrou para poder contar a Davi sobre o perigo que ele estava correndo? De fato, ele pega a sua flecha, pega o seu auxiliar, que é um jovem que está lhe acompanhando para poder carregar as suas armas, e ele atira a flecha, pede para que o jovem corra, e ele atira a flecha com força, e a flecha passa do jovem, e o jovem vai buscar a flecha. E você sabe como é que essa história termina? A história termina com um código que Jonatas criou. Jonatas diz ao jovem: se você puder, corra um pouco mais, porque a flecha pode estar além de você, a flecha passou de você. Se a flecha passasse do jovem, era um sinal de perigo. Se a flecha caísse antes do jovem, era um sinal de que Davi estava a salvo e que Deus estava lhe dando condições de poder continuar. Quando Davi descobre que esse código estava quebrado, ele interpreta o grito de Jonatas. A palavra do Senhor diz que os dois se encontram e se abraçam, porque a essa altura Jonatas descobriu que Saul de fato está tentando tirar a vida de Davi. Sabe como foi que Jonatas descobriu? Da maneira mais dolorosa possível, quando Saul tenta cravar o corpo de Jonatas na parede, também com a mesma lança que ele tentou matar a Davi. É interessante que, primeiramente, nós entendemos que para Deus revelar o que está acontecendo com a gente, o que está acontecendo com alguém que está sendo perseguido, que está sendo alvo de alguma dificuldade espiritual, de alguma perseguição, é necessário que aquele ajudador que Deus instituiu como auxiliar, como contribuinte, como fortalecedor do ministério, também passe por algo parecido com aquilo que ele está passando. E foi assim com Jonatas. Jonatas passou por algo muito semelhante com aquilo que Davi passou. E ele pôde compartilhar do mesmo sentimento de Davi. A Bíblia diz que quando ele está na mesa, ele tenta refutar o argumento de Saul. E finalmente ele sente a ira de Saul. O nível da ira de Saul era tão grande que ele foi alvo também desta mesma perseguição. Porém, a palavra do Senhor está dizendo aqui que Jonatas revela qualidades. Quais são as qualidades que nós podemos aprender com Jonatas? Em primeiro lugar, no verso de número 23, ele faz um pacto, uma aliança. Ele ouve Davi até o verso 23. Ele escuta os argumentos de Davi, porque essa é a qualidade de um verdadeiro servo de Deus. Ele primeiramente precisa ouvir, ele precisa escutar,
Ele não pode apenas dar ouvido para um lado. O perseguidor e o perseguido podem ter a chance do contraditório, podem ter a oportunidade de poder dar os seus parecer. E é isso que está acontecendo com Jonatas. Observe a capacidade dele de ouvir a parte de Davi e também de ouvir o argumento de Saul. Em segundo lugar, quando ele é alvo da perseguição de Saul, ele é alvo da ira de Saul ali na mesa, Saul tenta cravar o corpo dele com a lança, ele resolve julgar a situação e interpretar que de fato Davi estava em perigo. No versículo de número 33 e 34, ele não só vai ouvir e julgar, ele também vai se colocar na posição de Davi, porque ele compartilha com o mesmo sentimento de dor que Davi está passando. E por último, ele vai ajudar o escolhido. Observe, essas 4 qualidades precisam fazer parte do nosso caráter, da nossa rotina espiritual diante de Deus. Nós precisamos ouvir todas as partes antes de determinar que alguém é ou deixa de ser, antes de determinar que alguém está ou deixa de estar. Nós precisamos ouvir. Em segundo lugar, nós precisamos julgar. Precisamos ouvir todas as partes e julgar, determinar o que está acontecendo com base no discernimento que o Espírito do Senhor está dando a gente. E terceiro lugar, nós precisamos nos colocar na posição de quem está perseguido. A própria Bíblia diz que nós precisamos chorar com quem chora e também se alegrar com quem se alegra. Analise que se você não se coloca na posição do viajante, se você não se põe na posição do bom samaritano, você nunca poderá experimentar a dor de alguém que está caído no chão, que está sendo alvo de um grande massacre e de uma grande perseguição. E por último, nós precisamos fazer algo para poder contribuir. Analise que Jonatas aqui, ele não vai apenas observar que ele é o futuro herdeiro. No ponto de vista técnico, é Jonatas que é o futuro herdeiro do trono de Israel. Mas a palavra de Deus diz que ele prefere que Davi cuide de sua descendência. Ele sabe o que Deus tem com Davi. Ele sabe o pacto que Deus traçou com Davi e por isso ele prefere deixar que Deus cuide de sua descendência. Que Deus te abençoe e que essas qualidades espirituais, qualidades morais, qualidades que fazem parte do ministério de um verdadeiro homem de Deus venham serem praticadas por nós ao longo de nossa jornada. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.